A paz de Deus, irmãos e irmãs, e você que veio ouvir essa meditação. Eu queria falar hoje sobre o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho ela é utilizada pelos cristãos, na maioria das vezes, para mencionar os livros que narram a vida de Jesus Cristo. Mas você sabia que essa palavra já existia bem antes desses livros serem escritos? E tinha um significado próprio que era utilizado em outras circunstâncias? Escuta só isso. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova, que quer dizer uma notícia que traz alegria. Ela era empregada quando se propagava uma notícia de uma vitória militar ou o nascimento de um rei, e era acompanhado de festas e cânticos para trazer bem-estar e alegria para as pessoas. Interessante, não é? Mas por que essa palavra foi empregada pelos escritores do Novo Testamento? A Bíblia ela é composta por livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus e os livros que foram escritos depois. Os que foram escritos antes são classificados como livros do Antigo Testamento e os que foram escritos depois, de Novo Testamento. E nesse a palavra Evangelho está escrita quase 100 vezes, e isso quer dizer que ela passou a ter um significado bem útil na Bíblia Sagrada. Então sabemos que o significado de Evangelho é uma boa notícia. A pergunta que deve ser feita é: qual é a boa notícia? Imagine só, o Antigo Testamento resume a história da humanidade no decorrer de 4.000 anos. O que aconteceu de tão bom no final desse período para que o Novo Testamento abordasse o termo boa notícia por tantas vezes como nunca foi antes? Nesta meditação, coloque de lado qualquer diferença entre religião e se pergunte: o que é o Evangelho? Em outras palavras, qual é a boa notícia que se sustentou até os dias de hoje? Quando Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma em sua época, ele comunicou o que podemos ler no livro aos Romanos, no capítulo 1, do verso 15 ao 16, o seguinte: Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que incrível isso! O Evangelho de Cristo é uma boa notícia que tem capacidade de salvar aquele que nela crer. O que Paulo estava fazendo nada mais é do que obedecer o que Jesus ordenou aos seus discípulos quando ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condenação, ela não é uma punição para quem não crê no Evangelho. Deus não está implorando para ninguém que creia no seu Evangelho ou na sua boa notícia. Mas se você entender qual é a condenação que Jesus estava citando, irá concordar que ela é o curso natural de todas as pessoas na face dessa terra, exceto aos que creem no Evangelho, para serem salvos dessa condenação. Então, qual é a condenação? Pensa um pouco comigo. Todo mundo que pisa nessa terra tem uma sentença a se cumprir. Ninguém vai preso se não cometer um crime, nem paga multa se não cometer uma infração. Mas algo que ninguém pode escapar é o fato de que um dia todos irão morrer. Cada um no seu tempo, de uma maneira diferente, mas é um destino inevitável. Todos têm de enfrentar. Mas como nós iremos enfrentar isso? Jesus disse assim: Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Nos mostra que há uma maneira de enfrentar a morte, não como sua sentença, mas como um obstáculo que pode ser contornado por aqueles que crê no Evangelho. Se quem crê no Evangelho será salvo, não podendo ser sentenciado à morte, nos resta saber o que é o Evangelho. Em outras palavras, qual é a boa notícia para que nela possamos crer e ser salvos. Primeiramente, a má notícia é que todos estão condenados à morte, que é uma sentença natural para todos. Mas o Evangelho, isso é, a boa notícia,
é aquilo que Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 8 ao 9, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Observa isso. A morte é uma sentença de todos, e Deus prova o seu amor por todos ao dar-nos a oportunidade de sermos justificados dessa sentença. Mas como? Jesus, o Filho de Deus, tomou para si a sentença de todos os que crerem nessa boa notícia. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar da morte, ou como disse o texto, salvar da ira. Mas como assim salvos da ira? A sentença de morte ela só existe porque tem alguém que está irado? E a resposta é sim. No mundo existe a legislação, que são as leis que determinam o que são os atos legais e os atos ilegais. Quem comete só atos legais tem direito de viver em liberdade, mas do contrário é passível de punição pela sua rebeldia ou desobediência. Porém, nem tudo a legislação no mundo consegue monitorar. Às vezes, pode ser incapacitada de fazer justiça, mas tem alguém que é capaz de monitorar cada ato nosso, cada detalhe, cada pensamento, e que não é incapacitado de fazer justiça nenhuma. Este alguém é um justo juiz e não há ninguém melhor do que ele nessa função, porque ele sabe como os seres humanos funcionam, porque ele é o Criador e ele criou os seres humanos. Então, haverá um julgamento final onde toda criatura que pisou nessa terra e cometeu alguma obra má, ou seja, todos, estará sujeito a receber uma pena de seus atos cometidos, a menos que essa pessoa seja salva. E isso está escrito na legislação de Deus. Escuta só a leitura em Apocalipse, no capítulo 20, onde diz o título do texto, o juízo final, no verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é apresentado Deus como um juiz, onde nem sequer o céu e a terra puderam permanecer na sua presença nesse incrível momento. Verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós podemos até se esquecer das obras que praticamos, mas Deus tem todas elas escritas em livros. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas alguém pode dizer assim: que sentença pesada é essa da segunda morte? Porém, irmãos, pesado mesmo foi o que Jesus Cristo tomou para si por amor de nós. É um homem que nunca pecou, nunca transgrediu uma lei. Ele aceitou a sentença de morte que ele não merecia, para justificar e salvar pessoas que estão sob essa sentença. Não havia obrigação de fazer isso, já que todos irão passar por um julgamento final e a justiça será feita. Porém, o Evangelho é isso. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para poupar aqueles que nele crê. Irmãos e irmãs, Deus não está implorando a ninguém para que creia nele, mas a boa notícia
é que quem crer não só na sua existência, mas também na sua legislação, que é a Bíblia Sagrada, esse receberá o dom do Espírito Santo, e os seus benefícios é o arrependimento das más obras, é forças para praticar as boas obras, é o amor pelas leis de Deus, é o desejo de entrar no reino de Deus e desfrutar de um lugar de paz e de justiça, onde não existe a iniquidade, a inimizade e nem a injustiça. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Creia nele. Deus abençoe você, irmãos e irmãs, que ouviram essa meditação até aqui. Amém.